Estamos de volta para lhe receber de braços abertos em mais uma edição do podcast Fala Comandante. A você que nos assiste pela TV Metrópole nessa manhã de sábado, o nosso muito obrigado pela companhia. A você internauta que nos acompanha pelo celular no YouTube, não esquece, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para que possa receber todos os nossos conteúdos. Eu sou Edilson Teles, mais conhecido na vida militar como Major Teles. E o nosso convidado de hoje, especial como sempre, ele ingressou na Polícia Militar em 1991. Ele é formado e pós-graduado em Educação Física e é maratonista. Seja bem-vindo, Tenente Herben Alves. E para dar início ao nosso bate-papo, eu solicito a sua apresentação como você gostaria de ser apresentado. Desde já, muito obrigado pelo convite, sinto lisonjeado. Eu sou maratonista, né? Herben Alves. Ingressei na polícia em 91. Eu sou lá do sertão de Quixeramobim, filho natural de pais nordestinos nato. Eu sou agraciado por Deus por ter feito parte da Polícia Militar durante meus 29 anos, né? Eu, sou pai de dois filhos, já sou avô. Maravilha. Sou. E estou exercendo hoje a profissão de educador físico. Que bacana, rapaz. O Herben Alves, ele é meu contemporâneo. Ele entrou na Polícia Militar no final de 1991 e eu sou do começo de 92. Então, os cursos se encontraram por um determinado tempo do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, o Saudoso Cefap. Cefap. Então, é contemporâneo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer recebê-lo aqui. Uma satisfação imensa saber que a gente é da mesma época. E vamos iniciar a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é sobre a sua. Vamos começar pelas suas origens, né? Verdade. Sim. Você cresceu lá em Xeramubim, morou lá até que idade, estudou na escola pública. Me conta um pouquinho da sua história, do seu começo, lá do princípio mesmo. Pronto. Eu nasci lá em São José da Macaoca, distrito de Quixeramobim. Então é o interior do É um interior, distrito, justamente. Atualmente pertence a Madalena, né? E lá eu saí de lá com 10 anos de idade para Fortaleza. Fortaleza. Chegamos aqui em 1976. Sempre estudei em escola pública. Mas qual o bairro aqui em Fortaleza? O primeiro bairro foi o Parque São José. Boa. Nós fomos ali para o Parque São José. Depois o meu pai conseguiu comprar um terreno lá na Granja Portugal. E lá nós chegamos em 1981. E passei lá até 1994. Depois fui morar lá no Araturi, Calcaia. E passei também um bom 19 anos lá. E atualmente estou morando aqui no Castelão. E esse período colegial, em qual foi o bairro que você estudou? Eu estudei lá no Bom Sucesso, né, no Bom Sucesso, na Anísio Sarazate. Estudei lá na Parangaba, no Colégio Eudório Correia, né? Eudoro Corrêa, Eudório Correia. perfeito. Pronto, foi onde eu terminei o meu ensino O médio, ensino lá no médio. Eudório Correia. Mas o Herben, ele era estudioso, era mediano, não gostava de estudar. Não, eu sempre gostei de estudar, né? Mas assim, porque o meu pai é uma pessoa semi-analfabeta e ele disse o seguinte: vocês não vão trabalhar nesse período que vocês deveriam estudar. Então ele deu oportunidade aos filhos de estudar. Ele era pedreiro na época, né? Mestre de obras, e ele nos deu essa oportunidade de estudar. Bacana. Então, estudou, aí o primeiro emprego, qual foi? Eu Após o período colegial. após o período colegial, ingressei no Exército, né? Exército Inclusive, eu fui até Perpétuo. refratário, porque eu tive que terminar o ensino médio para ir para o Exército. Eu não queria ir logo para o Exército, porque senão eu ia ficar pendente um ano do ensino médio. Aí eu fui refratário no Exército, servi já com 19 anos. 19 anos de idade. É, então eu fui refratário. Obrigatoriamente, praticamente o refratário, ele tem que servir. E para mim foi algo maravilhoso ter servido às Forças Armadas. Sair da vida civil para uma vida militar, se tornar soldado do exército, é isso? Soldado do Exército. Qual o impacto que você sentiu, assim, a questão da diferença de você ser um civil e de repente aprender a vida militar? É muito grande. É muito grande porque, principalmente lá na época, a hierarquia e disciplina eram muito rigorosas.
você tinha que, Existe alguma lição que você aprendeu lá dentro para levar assim para a vida toda? sim, até hoje eu tenho essa questão da disciplina. Eu tenho muito cuidado, muito respeito pelos meus pares, respeito pelos meus pais, e mas muito veio lá do exército, né? Do exército eu passei um ano, eu não peguei nenhuma punição. E olha que lá era cacheagem, era cabelo, era barba, era tudo. Disciplina ao pé da Disciplina letra. ao pé da letra. Você tinha que respeitar desde o soldado antigo até o coronel, o comandante do quartel. E em que momento veio a decisão de ingressar na Polícia Militar? Na Polícia Militar, quando eu saí do Exército, eu fiquei desempregado, né? Aí fui trabalhar de servente de pedreiro com o meu tio, e depois comecei a trabalhar como taxista. Aí apareceu a oportunidade do concurso, né, em 1990. Aí não fui chamado na primeira turma, fui chamado na segunda em 1991. Já ingressei em 91. Porque assim, todo mundo que estava no Exército, qual era a ideia? É ingressar na Polícia Militar. Todo mundo que estava no exército só pensava em ir para a Polícia Militar. E eu não fui diferente, mas entrei em 91. Ainda passei esse tempo. Eu saí em 89 do exército, ainda passei esse tempo. Que você pode comparar de diferença entre ser um militar do Exército, você teve as duas experiências, né? Entre ser um militar do Exército e ser um militar da Polícia Militar do Ceará. Porque eu acredito que o militarismo, por conta da Polícia Militar, principalmente da época, eu acho que veio muita gente que ingressou na polícia já no meio civil, Sim. né? Foi o meu caso, por exemplo, eu já entrei direto na Polícia Militar. Quando eu me apresentei com 18 anos de idade, eu me apresentei no interior do Piauí, numa cidade de, na época de 8 mil habitantes. Então, você ia lá na prefeitura, tinha uma salinha lá, que você jurava a bandeira e daí É, se tornava reservista. Inclusive, era um civil que fazia esse procedimento do juramento lá, né? Cara, nem militar era. eu acho que na época, principalmente naquela época, era para ser assim, todo mundo tinha que passar primeiramente pelo exército, depois ser policial militar. Não desmerecendo, né, toda a formação, todo o conhecimento, É, eu né? tive uma dificuldade imensa no meu começo ali, quando eu cheguei no Cefap, você já estava lá, exatamente nesse ponto. O que que aconteceu? Eu com a altura de 1,80 m, foi escolhido um pelotão por altura. Os 50 mais altos da minha turma foi escolhido para fazer um pelotão para o batalhão de choque. Se você fosse fazer um levantamento entre esses 50, tinha uns 5 no máximo que vinham do mundo civil, que não eram militar ainda. Os demais vinham Marinha, Exército, Aeronáutico. Todo mundo já tinha experiência Sim. militar. Adivinha quem era que sofria mais? Que não sabia nada e que Ah, tinha que aprender do do zero. zero. Eu era um. Então eu sofri muito. O meu curso de formação de soldado de fileira, ele foi muito difícil porque era uma formação acima da média, que era para tropa de elite da PM na Certo. época. Eu vindo do mundo civil sem a menor experiência com militarismo. Hoje, o policial que entra, ele não tem tanto essa dificuldade mais porque a formação mudou muito. Foi. Na nossa época, 91, 92, antes e até um bom tempo depois, o, eu acho que a grade de ensino do curso, ela trabalhava mais o militarismo do que qualquer outro conteúdo. Verdade. Hoje você entra na ESP, eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer 2 cursos na ESP, que foi o curso de habilitação de oficiais e o curso de aperfeiçoamento de oficiais, já agora em 2022. E o que foi que eu percebi de diferente? Menos militarismo e mais conteúdo Mais didático, conhecimento, entendeu? justamente. Mais conhecimento. Então, na nossa época, o militarismo era muito latente ainda naquela época. E o Cefap, o rótulo dele era exatamente esse. E eu tive sérias dificuldades de eu me acostumar a ser um militar, que eu poderia ter passado, por exemplo, pelas Forças Armadas e chegar lá já um pouco experiente, né? Mas não, eu tive que aprender dentro da Polícia Militar. Lá quando eu comecei, realmente eu não senti muita dificuldade, né? Eu cheguei, já me adaptei mais rápido, porque eu já ainda trazia todo aqueles estímulos e os conhecimentos
lá do Exército. Mas teve algum impacto de diferença que você sentiu no início de um curso, lembrando o início do curso no Exército? Sim, sim, porque lá eu sofri. Lá no Exército eu sofri muito. Era civil, Era civil, lá eu sofri. mas lá todo mundo sofre porque É, chega todo mundo civil, justamente. né? Então, Então, então não tem, por exemplo, você chegou em pé de igualdade com todo mundo, todo ninguém sabia nada. nada. Lá no Cefap eu passava, vou usar a expressão militar, pelo bisonho, né? Que é É, aquele cara que o voador, tem as expressões militares, pessoal. Para quem tem aquelas expressões militares para quem erra, para quem não sabe os procedimentos militares, entendeu? Aquele que aprende menos do que os outros, ou que sabe menos do que os outros, melhor é, assim. Eles chamam ele de bisonho, voador, e tem voador. vários vasidão, né? As expressões que é na gíria militar quer dizer que o cara tem menos conhecimento do que os outros, né? E eu passei por essa situação aí, Quem até não eu aprender. passou, Então, lá em 94, quando eu ingressei no curso de formação de sargento, já estava no batalhão de choque, já tinha uma certa experiência, passei 2 anos como soldado no batalhão de choque, incluindo o recrutamento, e eu já tinha uma bagagem melhor. Já cheguei, já era eu que ensinava os outros, né? Vinha chegando aquele pessoal na mesma situação que eu entrei, que vinha do mundo civil e ingressava direto no curso de formação de sargentos, e era eu já que chamava eles para alojamento, para ensinar a marchar, aquele que não tinha coordenação motora, e eu justamente. tentava, né, dar uma ajuda, ele dar uma força, e vai modificando, vai melhorando, né? É tanto que eu fui apelidado lá no Exército, lá no primeiro pelotão, por um colega, ele chama de EB, né? Porque eu era um dos poucos que tinha servido o Exército. Aí Como diz a eu turma, já era safo. já era safo, né? A gente sabia muito bizu com relação à Ordem Unida, muita coisa. Que para mim se tornou mais fácil, o meu recrutamento se tornou mais fácil nesse ponto. Mas quando você saiu do Cefap, terminou o curso, a formação, onde você foi classificado para começar realmente a trabalhar? Pronto, nós fomos trabalhar no Ronda Escolar. Foi o início do policiamento Ronda Escolar, que Consistia exatamente em quê? o Ronda Escolar, nós pegávamos uma viatura ali no antigo Ronce, não sei se você lembra, Lembro, sim. né? Depois foi extra, Depois o hoje eu não sei nem o que extra, ela mudou pronto. novamente, né? Ali era a CIA motorizada. Aí ficavam as viaturas lá, nós íamos pegar as viaturas lá, aí eram 3 policiais, nós ficávamos nos pontos, nos colégios, fazendo a segurança dos colégios, tinha uma rota e tudo, a gente ficava mas basicamente só nas escolas. Que tipo de viatura vocês ocupavam para esse É, serviço? já era um golzinho Um quadrado, Gol quadrado. 92, novo, 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 que era um policiamento novo, né? Era primeiro. Mas aí, posteriormente, você foi trabalhar na PM Criança. Foi, porque houve uma fusão. O Rondo Escolar passou a pertencer à PM Criança, sob o mesmo comando da PM Criança que foi lá no QCG. Pronto, explica melhor o que era a PM Criança, porque a Polícia Militar, ela, de tempos em tempos, ela vai modificando as modalidades, o nome de policiamento. Às vezes é um serviço muito parecido com algo que já aconteceu anteriormente, mas muda a nomenclatura. É, Explica para o nosso público aí o que era a PM Criança. quando eu passei a fazer parte também do efetivo da PM Criança, a PM Criança ela já existia antes do Rondo Escolar, né? Aí eu passei a ser também do efetivo. Então, qual era a ideia? Atendia a ocorrência somente com menores de idade. Era uma viatura que não tinha xadrez. Era uma Kombi, geralmente eram Aí quatro, conduzia para DCA, conduzia para a DCA. Delegacia da Criança e do É. Adolescente. Então, se tinha uma ocorrência, eles acionavam a viatura do Copom, Vocês tinham um treinamento específico para lutar com criança. são crianças. Na época lá eu era motorista da Kombi da PM Criança. Aí depois eu passei a ser Então, motorista, normalmente esse tipo de ocorrência era mais na área central, que né? tinha, Era, tinha era menor infrator. Fortaleza, Mas eu digo Fortaleza, assim, a incidência maior, no de centro da ato cidade. infracional, que não pode chamar de É, crime, não é isso? justamente. De ato infracional, ela era mais incidente nessa região central. Na época Ali, tinha muito, que a gente chamava o mirim, né? O era o menor Mirim. infrator. Ali naquela José de Alencar era Eu demais. recordo, eu cheguei a morar no centro e eu acompanhava muito o problema daqueles meninos ali. Eu não sei o que foi que realmente aconteceu, que acabou, né? A gente não vê mais eles ali pelo centro. É.
Graças a Deus, né? Graças a Talvez. Deus, né? Graças a Mas Deus. na época que eu cheguei aqui em Fortaleza, nos primeiros anos de polícia, era horrível aquela área Não, do centro ali, porque eram as gangues que tinha realmente, né? Eles fazendo aquele tipo de roubo à pessoa, pequenos furtos, furtos. roubos, né? Eles faziam ali na área do centro. Ali era complicado, dava muita ocorrência ali. Aí depois era por toda Fortaleza, o Copom acionava, a gente tinha que ir, eram várias viaturas, aí tinha que cobrir a área leste e a área oeste, e a área central. Era em média quantas viaturas para esse tipo de policiamento? Eram 4 viaturas, eram 3 com a do oficial. A do O oficial. oficial que era. E esse policiamento, você recorda, ele durou, você trabalhou até enquanto existiu a PM Criança ou saiu antes de acabar essa Não, modalidade de serviço? é o seguinte, porque teve um período que eu passei a ser motorista do comandante da PM Criança, e surgiu uma vaga para ser armeiro lá na CCS do QCG, Sim. né? Que o comandante da CCS do QCG comandava a PM Criança. Aí, como eu tinha servido às Forças Armadas, eu tinha um conhecimento de armamento, aí o capitão Vladimir, comandante da CCS, chamou para assumir a reserva de armamento. E daí então, desde maio de 96 até meus últimos dias na polícia, Mas você chegou armeiro. a fazer o curso específico, o curso de armeiro? Posteriormente, eu fiz lá no Exército Brasileiro. É porque a turma costuma dizer que existe o pagador de Pagador de arma arma. e o armeiro, né? O É, armeiro é aquele que dá manutenção nas armas, que é, conhece primeiro, segundo escalão, né, justo. de desmontagem de uma arma, de várias armas, né? É, na, Esse re- é o armeiro. é, Agora, aquele que só eu, entrega a arma e recebe é eu, pagador de eu arma. passei muito tempo como pagador de arma, né? Até que surgiu a oportunidade de fazer um curso lá no Exército, né? Quanto tempo o curso? O curso foi mais ou menos 6 meses. 6 meses, porque eles pegaram aquela turma que já tinha uma bagagem de armamento. Aí eles passaram 6 meses, nós passamos 6 meses lá. Muito bom. Saiu de lá bem afiado. Meio afiado, era muito bisurado. Já tinha muita informação, Muita mas informação. precisava Não, precisava daquele certificado para se respaldar. respaldar. Muito bom. Aí daí, Mas é considerado, naquela época, era considerado especialista para promoção? quando eu fiz o curso, já havia acabado para ser especialista. É tanto que eu não fui cabo armeiro. Eu passei a ser cabo com 15 anos de polícia. 15 anos de 15 polícia, anos de mas por polícia. que essa demora toda? Morosidade da lei, ou respondia Morosidade. ao processo, Não, alguma não coisa? respondia nada. Para ver, pessoal, o que era a lei de promoções antigamente, né? Porque hoje, com 7 anos, 7, 8 ou 9 anos de polícia no máximo, o policial é promovido a cabo. Naquela época você passou 15 anos aguardando para ser promovido a cabo, né? Eu não foi muito diferente. Eu, com 3 anos de polícia, eu era sargento, né? No final de 94, a gente é praticamente da mesma turma de soldado, né? Mas eu passei 16 anos como sargento. É, Foi o que aconteceu. Em 2001, extinguiram do quadro o segundo e o terceiro sargento. Todo mundo passou a primeiro sargento. Você era cabo, se fosse promovido a sargento, você ia direto a meu primeiro sargento. sargento, não era isso? Foi o que aconteceu. Pronto. Em 2001, eu saí de terceiro para primeiro, mas eu já estava desde 94 como terceiro. Em 2001, eu fui a primeiro. Uma regularização do quadro, não foi promoção, né? Beleza. Daí eu vim ser promovido a subtenente em 2010. Conta aí. 94 a 2010. 16 anos. 16 anos como sargento. Quando teve o movimento dos subtenentes em, em 2000, em 16, 15, 16, e que a gente estava negociando com o subsecretário de Segurança Pública, alguns colegas olhavam para mim e diziam assim, porque eu negociando da melhor forma possível para eu ser incluído. Eu estava com 5 anos de subtenente só, né? Porque eu tinha passado muito tempo como sargento. Aí os colegas olhavam para mim e disseram, não, Teles, não tem condições não, tu tem pouco tempo de subtenente para ir direto para o curso. Conta aí o que eu tenho atrás de sargento, que Sargento. dá a mesma coisa. O que você tem de subtenente, eu tenho de sargento lá, juntos os dois, vê se não É, dá a mesma coisa. justamente. Então, naquela época, a morosidade da lei era muito grande. Então, esses avanços a gente tem que reconhecer que eles existiram ao longo desses nossos Foi. 30 anos de serviço que a gente Melhorou trabalhou aí, né? bastante, né? Porque É. eu não sei se você lembra que quando nós chegamos no Cefap, quando eu cheguei, estava havendo um curso de formação de cabo. E eram os senhores Os já. senhores já com mais de quase 30 anos de polícia. É verdade. A ideia, a perspectiva deles, ir para a reserva como cabo.
Com cabo. Porque sargento não dava Não tempo dava mais, tempo, não dava não tempo. dava tempo. Pois é, naquela época era cabo expedito, né? Cabo Que chamava Expedito. cabo expedito. Não, expedito acho que era sargento, era cabo Ah, juruna sim, Cabo e Juruna, sargento Expedito. expedito, que era a nomenclatura que eles usavam, né? É, Usavam para os cursos pronto. de quem ia por tempo de serviço. Então, nós nos deparamos tanto com esse curso de cabo juruna, né? Como tinha no CFS também, eles colocavam aquele terceiro pelotão do CFS, era o sargento expedito, que Expedito. era a turma C normalmente, Certo. né? Eu Eu, recordo demais. diante desse quadro, eu com 15 anos ainda soldado, rapaz, se eu for para a reserva como sargento, aí isso é uma vantagem muito grande. Pois é, de repente as coisas mudaram. É, questão de promoção, eu acredito que assim, a tropa não tem muito o que reclamar. Hoje o que precisa se corrigir é a questão da carreira do policial, entendeu? A nível salarial. Promoções eu não digo nada não, mas a questão salarial está um absurdo. Hoje, o soldado, quando ele entra na PM, o salário líquido dele é em torno de R$ 5.000. O líquido dele, 5.300, 5.400, eu não sei exatamente, mas é essa parcela aí, né? Depois dos descontos de tudo, né? Quando ele vai promovido a Acaba. cabo, 7, 8, 9 anos de polícia, a diferença é mínima. Em média, não dá nem 100 reais. Dá não. A diferença não dá 100 reais. Então, quando o cara entra soldado na Polícia Militar, o jovem entra soldado na Polícia Militar, ele normalmente ele vem da iniciativa privada, ele ganha um salário mínimo, ele é estudante, né? Ele é um desempregado e está só, né? Concurseiro. Para ele ali E, tá bom. e quando para ele ganhar R$ 5.000, está maravilhoso. O cara passar a ganhar R$ 5.000, o cara sai de um salário mínimo ou do nada para ganhar 5.000, tá ótimo. Agora, quando é que ele começa a sentir a diferença? É quando se passam 7, 8, 9 anos e ele vai promover da cabo e aumenta R$ 100 no salário dele. Menos de R$ 100, entendeu? Aí ele espera mais 5, 6 ou 7 para sair terceiro Terceiro sargento. sargento, né? E quando ele sai, não aumenta R$ 300 Praticamente nada. no salário dele. E o subtenente, no final da carreira, ele não ganha R$ 500 na frente de um soldado. É, Quer dizer, foi o que eu percebi. pois Aumenta é, a responsabilidade, muita né? A responsabilidade. diferença, Pois é 400 e alguma coisa. Eu não é, sei os valores exatamente, mas chega a justamente, mas é isso 400 mesmo. e alguma coisa. A diferença para um soldado que acabou de entrar. Você com 30 anos de polícia. Eu recordo de uma situação de um policial do batalhão de choque, antigo. Ele era subtenente do batalhão de choque. E o filho dele cresceu, entrou na Polícia Militar e está no raio. E ele pediu a requerida, o subtenente, ele é segundo tenente hoje. Ele, com mais de 30 anos de polícia, ele ganha menos do que o filho dele, que é soldado do raio, que acabou de entrar. Então, Justamente. existem esses absurdos ainda que tem Absurdo. que ser corrigido pelo próximo governador, ou por esse governador, se for reeleito, independente de quem seja, Alguém tem que olhar para isso. tem que ter um olhar mais carinhoso para a carreira do policial militar. Com certeza. Não é isso? Mas na sua família não é só você militar, não é isso? Não, nós somos três, né? Três. Também tem o tenente também, Estevildo, que já foi também para a reserva, trabalhou muito tempo no Mas o BPTran. Estevildo é de 92? Estevildo 92, da sua turma. 92 é da minha época, eu lembro do É, ele Estevildo. trabalhou muito tempo no BPTran. Exatamente. É, Eu tive a passagem pelo BPTran também. depois do BPTran, ele foi para a primeira do quinto, ali na aldeota. Primeiro do quinto. Hoje é o que lá na Aldeota? Já mudou Mudou tantas muita unidades que nomenclatura. hoje, se me perguntar Eu também, eu também tenho o estou mesmo problema de lembrar o que é. Mas a primeira do quinto eu lembro que era aquela região da Beira-Mar ali, tudo era eles cobriam. A Aldeota Era, era a primeira do justamente. quinto Tudo era ele. antigamente. É. E tem o outro que está lá, é sargento, Sargento. trabalha lá no interior. A média de quantos anos de polícia ele tem? Ele já está com 10 anos já. 10 anos de Já polícia? é terceiro sargento. Olha aí. Mas, rapaz, Entendeu? passou 15 anos para sair cabo e teu irmão com Justamente. 10 anos já, já pensou se existisse a valorização da carreira, a valorização salarial hoje, né? Porque, assim, não demorou. Com 10 anos de ser terceiro sargento, ele foi bem classificado na turma dele, então, né? Já é terceiro sargento. Aí Mas como? rapaz, tu é moderno e já é terceiro sargento. Não, estou tentando entender porque hoje é no mínimo 12 anos. Eu acho que ele já deve ter uns 12 anos de polícia. Porque, assim, ó, É. conta É direitinho porque comigo. ele é. Para você sair, ser promovido a cabo, você tem que ter no mínimo 7 anos de polícia.
E para você ser promovido a terceiro sargento, novamente, né? São mais 5 no mínimo. Então ele tem nessa Para faixa de 12 anos já. cabo, ó, conta comigo, cabo, são 7, 8 ou 9 anos. Se você não for na primeira turma, você vai na segunda. Se você não for promovido na segunda turma do efetivo total, na terceira, obrigatoriamente você é promovido. Só Você que não passa mais de 3 vezes aguardando para ser promovido. Na Pronto. nossa época não tinha isso, né? Você ficava tempo, Pois você caía no esquecimento. ele eu digo aí, você já é terceiro sargento, É autoridade, mano. autoridade. Vulgarmente na nossa época, como é que chamava? Terceiro cão. Terceiro cão. Lá no exército também era muito conhecido lá, o Não, porque é o terceiro cão. seguinte, o sargento, quando saía naquela época, devido ao militarismo, ele saía dando choque até nas paredes, meu, né? Ele, um terceiro sargento da nossa época, ele tinha uma postura militar muito mais enquadrada do que qualquer oficial recém-saído da academia hoje. Porque, como eu te falei, hoje o militarismo ele foi deixado um pouco de lado na ESP, Sim. e hoje o oficial ele é mais qualificado em questão de conteúdo didático. O oficial de hoje ele é muito mais qualificado do que o daquela época. Salvo aqueles que já tinham conhecimento que traziam de fora. É diferente. Mas a questão do conteúdo didático da Polícia Militar que oferecia para formar o oficial não era melhor do que o de hoje, não, de jeito nenhum. Hoje, inclusive, hoje eu entendo a Polícia Militar, ela, com essa diminuição do militarismo, ela é mais humanizada, né? Aquela nossa época ali, o militarismo ele cobrava muito, mas ao mesmo tempo existia muita arbitrariedade. Se recordar e puxar na memória, tinham aquelas punições verbais, que o cara dava uma punição e você, oficial, lhe punia, e se você ponderasse, ele aumentava de 4 dias para 8, de 8 para 15, ia subindo, e você, quanto mais você contestasse, era pior. Aí chegava no final, ele olhava para você, tu quer cumprir verbal, ou eu mando apurar para colocar no boletim. Se tu disser mais alguma coisa, eu vou mandar abrir o procedimento, você vai ser punido pelo seu boletim. O que que significava isso? Significava que o policial ficava para trás questão de promoção. Se ele, por exemplo, fosse punido algumas vezes e mudasse de comportamento insuficiente, fosse para o mal, por exemplo, ele simplesmente não era promovido tão cedo, né? Já era. E você tinha que esperar aquela sua última promoção completar um ano para ela cair na sua ficha, né? E você voltar para o comportamento anterior. Por esse lado aí, ela ser mais humanizada ajudou Sim, muito a sim. ter mais os Então, direitos. você ingressava na Polícia Militar no comportamento bom, você poderia, com a sequência de punições, você poderia ir para o insuficiente, né? E do insuficiente você partia para o mal. No mal você não era promovido a nada, né? Você tinha que aguardar as suas punições aniversariais para ir caindo da ficha e você voltar para o insuficiente e depois para o bom para ficar apto para ser promovido. Não era assim? Era cruel. E isso sem falar que naquela época, eu sempre comento, sempre argumento isso aqui, você não tinha direito de ampla defesa e do contraditório. Não, Né? como Ali você era punido e acabou-se, não tinha defesa. Entendeu? A sua defesa que você tinha era aquele momento na frente do oficial jogador e a sua justificativa ali de momento. E se ele cismasse que você ia ser punido, acabou-se e pronto, né? Tanto que quando foi salvo engano, no ano 2000, não recordo bem, todas as punições anteriores a 1999 foram retiradas da ficha do militar, porque a gente não tinha direito de ampla defesa e nem contraditório, né? E hoje eu percebo a polícia mais humanizada nesse ponto. A questão do tratamento com o policial, do assédio moral, ainda existe, mas modificou muito porque esse oficial que entra na academia, o tratamento que ele tem, ele já recebe um tratamento diferente quando ele chega lá. E o conhecimento que ele tem não permite que ele cometa abuso. Ele pode até vir com vícios de fora, com vaidade lá de fora, mas a polícia militar ensina ele a ser mais humano. Vai se moldando. Ensina ele a ser mais humano hoje. E hoje, para punir um policial, tem todo um processo legal com direito à defesa, né? O policial, ele nomeia um defensor legal, existem as associações com grupos de advogados para defender, né? Fazer a defesa do policial, e hoje demora para um policial, para uma punição ser efetivada no policial, demora muito. Você chegou a ser punido durante a sua carreira? Foi.
Foi punido. Quem conseguisse escapar da Operação Férias, da punição da Operação Férias, era um vitorioso. Eu fui punido na Operação Férias. A Operação Férias tinha um quê? De um policiamento mais elitizado. Ele era uma vitrine da Polícia Militar no local, nos locais turísticos de Fortaleza, não é isso? Mas você imagina naquela época você assumir uma viatura às 8 da manhã e sair no dia seguinte às 8 da manhã. 24 horas de 24 horas. serviço. 24 E horas a de folga? serviço. A folga era 48 horas. Mas eram 24 horas a pé da O risca. primeiro dia de folga era para dormir. Dormir. Né? Sobrava o segundo dia para resolver os pepinos e no outro começava tudo de novo. Era desse jeito. Esses caras todos nós enfrentamos. Peguei muito serviço ali naquela Praia do Futuro, meu amigo, de madrugada ali, era cruel. Mas você recorda alguma ocorrência emblemática para contar para a gente aqui? Aquela ocorrência que marcou na sua vida? Uma ocorrência que me deixou assim, ficou marcando, foi aquela, uma vez que um adolescente, agora um homenzarrão daquele, para ser considerado adolescente, porque 17 anos, né? Não podia fazer nada. Ele simplesmente estava acontecendo a obra ali do Metrofone no Shopping Benfica, ali tinha uma vala. Sim. Ele pegou e derrubou uma senhora já de idade, ele derrubou a senhora dentro dessa vala para tomar a bolsa da senhora lá. Aí nós fomos acionados, aí nós conseguimos prender esse cidadão lá, né? Mas assim, eu fiquei imaginando, rapaz, o grau de crueldade de uma pessoa daquele. Ele puxou a senhora para dentro da vala, a senhora caiu, nós chegamos lá, ela estava toda suja de terra e tudo. Um cara que não tem menor dó, Falta de humanidade, humanidade. porque era uma senhora, eu acho que ela tinha os seus 70 anos. Normal. Ele nem raciocinou e puxou, derrubou e tomou a bolsa da senhora. Aí nós chegamos e conduzimos lá para A delegacia. simplesmente tinha que conduzir para a delegacia, a senhora foi chorando naquela situação toda. Você falou no Shopping Benfica, eu me recordo de uma situação que antigamente o oficial de operações, na época era Copom ainda, né? Sim, Copom. O oficial de operações era ali no prédio do 5º Batalhão. E eu trabalhava na área do Siqueira, já lá perto do anel viário. E tinha um oficial, não vou dizer o nome dele por questão ética aqui, tinha um oficial que era oficial de operações do Copom, que quando terminava o serviço ele solicitava uma viatura para deixar ele em casa. E muitas vezes a gente, perto da saída do serviço, a gente era escalado para ir buscar esse oficial. Eu não vou dizer que eu gostava, né? Ali passava do horário da gente sair de serviço, você tem uma expectativa de chegou o seu horário de você ir para casa, né? E por causa de uma missão dessa daí, você perdia o seu horário de sair de trabalho e atrasava 2, 3 horas, que era para vir lá do anel viário para o centro, mais de 20 km no trânsito, horário de pico. Então era meio doloroso, né? E numa dessas vindas que eu fui escalado, a gente pegou ele no Copom, né? Ele embarcou na viatura e quando nós chegamos no Shopping Benfica, ocorrência. Um assalto a ônibus. O cara dando sinal de luz, eu, comandante, tem alguma coisa errada. O pessoal do ônibus, o motorista está pedindo ajuda. E era um assalto dentro do ônibus. Aí o motorista parou assim do lado da viatura no sinal e deu sinal. E eu desci de uma vez, sem nem falar com o capitão. Era o capitão. Eu era terceiro sargento na época. E eu desci correndo. E o cara desceu desse ônibus com um saco de dinheiro. E desceu naquela rua do lado do Shopping Benfica. E eu, pá. Peguei. Peguei o cara, tava armado. Peguei tudo, consegui capturar, peguei o dinheiro. Aí ele olhou para mim assim, disse, tu fica com a tua ocorrência que eu vou pegar um ônibus e eu vou embora. O puto nunca mais ele me chamou. Ele pedia a viatura, disse, não mande o Teles não, porque o Teles é doido. Perdeu a carona e perdeu, porque ele estava se repetindo toda semana, quando eu pegava no serviço, ele mandava, Muita ocorrência. pegava o horário dele, eu saindo de serviço, era hora de buscar ele, né? Quando pegou essa ocorrência do assalto, eu atrás do cara peguei, né? Aí ele olhou para mim e disse, tu fica com a tua ocorrência aí que eu vou embora, eu vou pegar um ônibus aqui, viu? E lá, cheio de ônibus parando na frente, direto, o ônibus foi embora e eu fiquei para fazer o flagrante. Mas também, ó, eu fiquei até uns horários, que essa ocorrência foi terminada depois de meia-noite. Porém,
Nunca mais ele quis minha viatura. Ele recomendava pedindo uma viatura que não fosse eu. O homem chama a ocorrência. Foi. Mas tem mais alguma ocorrência, rapaz, que possa trazer para nós aí, do seu tempo de rua? Você lembra? Do meu tempo de rua, tem uma da Cefaz. Ah, trabalhou da Cefaz? Rapaz, é um serviço que eu. Olha, você está falando de dois serviços que eu nunca tirei na PM. Eu nunca. Porque na Operação Férias, muitos policiais eram destacados para a PM Tu, não é isso? É. Lembra? Operação Férias, na Operação Férias. verdade. Depois a gente Né? voltava para a companhia. Depois Exatamente. do Nunca policial. tirei Operação Férias e nunca tirei Cefaz na minha vida. Foi porque eu passei muito tempo no batalhão de choque, né? Trabalhei no interior, voltei para a capital, aí quando fui para a quarta do sexto, esse tipo de policiamento já não solicitavam mais das companhias. Né? Mas é um trabalho que eu nunca tirei, nem a Operação Férias e nem Cefaz. A Cefaz era um prêmio naquela época para o policial, porque ele passava 15 dias viajando, mas ele recebia as diárias de viagem, era um valorzinho, para a época, considerável. Né? E justamente esse prêmio era para cobrir a deficiência do salário. Porque o salário era baixo, qual a única forma que a gente tinha de suprir? Era com a Cefaz. Então eram 15 dias mesmo a pé da letra. E Mas, na verdade, aquele valor ele era destinado para a sua manutenção. é para a Né? gente pagar a alimentação Almoço, lá, janta. tudo lá. Então, tinha muito policial que ia, já levava comida de casa para fazer lá, né? Para fazer uma feira, A ideia era economizar o máximo para voltar com voltar com alguma grana, dinheiro. voltar com alguma grana. Então a gente lá, a gente se virava de todo jeito para tentar voltar com algum dinheiro. E voltando para a ocorrência. Voltando para o Orocão, você estava lá no posto lá de Tianguá, né? Aí nós estávamos na hora, no quarto de hora, e lá no posto da Cefaz tem os capatazes. Aí parou um caminhoneiro carregado com gado, a gente chama de boiadeiro. Aí ele desceu com um papel na mão e entrou lá no posto da Cefaz. Os capatazes observaram que ele ficou por ali sem carimbar nota fiscal, sem nada. Simplesmente esse caminhoneiro pegou o caminhão e foi embora. Aí o capataz acionou o chefe lá do posto. O chefe do posto veio acionar o PM. Aí nós fomos acompanhando o chefe, né, do posto. Quando nós chegamos lá, conseguimos parar o caminhoneiro já longe. O rapaz, ao que tudo indica, estava sob efeito de algum alucinógeno, alguma coisa, porque o barulho na cabine era ensurdecedor. Aí conseguimos trazer o carro de volta para o posto, né? Aí lá onde foi que eu vi assim a crueldade com os animais, porque ele não havia pago nada de imposto, estava aguardando pagar os impostos e o gado lá sofrendo. Foi obrigado a botar esse gado debaixo de um galpão lá da Cefaz para o gado não morrer, porque não tinha alimento para o gado. Mesmo. Foi desse jeito. Aí uma das coisas que eu vejo, né? Uma das ocorrências de Cefaz. Mas tinha muitas outras perseguições. E outra coisa, a gente subia lá em cima de uma cabine, de uma caminhonete daquela ali, ia para cima, aí não tinha aquela coisa de segurança, viatura nova, tinha esse negócio Pronto, todo. são as coisas que mudaram, né? Naquela nossa época ali, colete de segurança não existia dentro de uma Colete de viatura. segurança não Arma de existia. qualidade, a arma melhor que andava dentro de uma viatura, no máximo um revólver. O Né? revólver Elite, na época, era o 7 tiros, lembra? Sete Não, tiros? o revólver mais top que tinha era o Stop, revólver de 7 sete tiros. tiros, Pois é, eu né? usei muito o revólver de Ninguém 7 queria tiros. usar mais aquele de 6 tiros, canela seca, na reserva de armamento tinha Pois é. todo jeito lá. Na época que eu cheguei no batalhão de choque, ainda existia na reserva muito aquele que a gente chamava o famoso canela seca mesmo, Sim, que é sim. aquele revólver do caninho fino. E ainda tinha um detalhe, você colocava a munição e fechava ele, o tambor rodava. Então, se você não soubesse regular o tambor ali, na hora de um tiro, pegava entre uma casa e outra ali e não É, disparava o é, é, tiro. é o chamado bater o catolé, Pois né? é. Porque ali a arma estava com defeito, ela precisava, ali o pagador de arma, né? Ele não entendeu que aquela arma ela estava com defeito, né? O retém do tambor Ele estava com rodava defeito. mesmo com a arma travada. É porque o retém do tambor estava com defeito. Aí teria que desmontar e ver se era só uma mola ou se era o retém que estava quebrado.
Mas aí o armeiro, Herben Alves, resolvia esse pepino Eu aí? resolvi muitos desses aí. Ah, tá certo. Resolvi muitos. Não pode esquecer que o homem é armeiro, né? Eu tinha esse cuidado de não pagar arma com defeito. Mas você é formado e pós-graduado em educação física, não é isso? Sim, sou formado e pós-graduado. Eu sou formado pela FOMETRO, né, e pós-graduado pela UES, em personal trainer e prescrição de exercício físico. E atualmente eu tenho um grupo, né, uma assessoria de treinamento funcional e corrida. Me fala dessa questão da faculdade. Você ainda estava na ativa quando começou a faculdade? Foi. É porque eu tinha uma vontade muito grande de estudar. E a minha escala permitia, porque eu tirava o expediente lá na reserva de armamento do QCG, né? Então era até 17 horas. Então à noite eu aproveitava o tempo e fui para a faculdade, né? A procura de promoção, por exemplo, lá na FAMETRO, existia uma parceria entre o Corpo de Bombeiros e a FAMETRO, para que dava um desconto de 20% na mensalidade. Aí eu peguei esse bizu, aí também fui atrás do desconto, aí consegui o desconto na minha mensalidade e consegui concluir meu curso na FAMETRO. Ah, terminou a primeira faculdade de que ano? 2010. 2010. E 2010. a pós-graduação deu Após quanto tempo? graduação, passei um ano sem estudar, aí em 2012 eu dei início à minha pós-graduação. E depois da pós-graduação, em 2015 eu comecei a ministrar umas aulas lá na ESP. Na ESP. Mas que bacana, 2015 a 2018. que legal. Mas você, durante esse tempo de polícia, devido à dificuldade salarial, você teve outras atividades para complementar o salário. Sim, Fala um pouquinho disso aí para gente. eu fui um cara sempre que gostava de trabalhar. Então, uma delas que eu conto muito assim, interessante é vendedor de livros. Um colega dizia, rapaz, o cara que vende livro, ele faz qualquer outra coisa na vida. E na época, o meu parceiro, que conseguia os livros para me vender, me arranja um local, algum quartel para a gente fazer uma exposição. Eu fui conseguir com o Major Mendonça, Mário Mendonça, lembro demais comandante dele. lá da CIE-Perfem, lá próximo ali à Catedral. Os perfis estavam começando a vida na Polícia Militar e nós fomos fazer a exposição de livros lá e vendemos muito bem, né? Diga-se de passagem. Agradeço aqui o Coronel Mendonça. E hoje, às vezes, a gente se encontra nas corridas, né? Eu sempre falo para ele essa Mas história. trabalhou quanto tempo vendendo livro? Foi mais ou menos uns 2 anos, aí as vendas caíram, aí depois passei a trabalhar como mototaxista, fui taxista, eu trabalhava o expediente lá no QCG, eu botava meu nome no rancho para jantar e depois ia trabalhar à noite como taxista. Mas na vida de taxista, se deparou com alguma situação difícil, ocorrência de polícia, alguma coisa do tipo? Bandido, no E veículo, alguma coisa. eu me deparei como mototaxista, o cara iria tomar minha moto, né? Ele pediu para um determinado ponto. Aí quando eu cheguei lá, aí era escuro. Aí ele disse assim: rapaz, vamos mais um pouco à frente que o dinheiro está com a minha mãe. Eu disse: me dê meu capacete que eu vou embora. Então, eu ia ali atrás de me impor como policial, porque eu Mas estava estava armado? armado, andava armado. Vai embora. Peguei meu capacete e vim embora. Tá Lá no certo. Montes teve outro caso, eu como taxista. Eu parei ali por trás da igreja da Nossa Senhora Nazaré. Quando eu parei, a pessoa desceu. Eu vou só pegar o dinheiro. Entrou na casa, até hoje. Nunca mais vi essa pessoa. Essas besteirinhas que Tem geralmente que acontecem. aprender a ganhar e a É, perder, né? é como. E às vezes às vezes tem situações que você tenta, por questão mesmo do ego, tenta resolver do seu jeito e você arranja problema, Pior, prejuízo muito é maior. pior. Eu aprendi com o tempo que nem sempre você ganha, entendeu? Em algumas situações, eu tenho um comércio de celular, de manutenção de celular, há muitos anos. Eu sou lá do começo mesmo. Eu nunca comentei aqui, mas eu sou técnico em telefonia celular e eu sou da época que existia celular analógico ainda. Sim. E ainda hoje eu trabalho com manutenção de celular. E durante esse tempo, no começo eu tinha aquele sonho de crescer
de ter uma rede de lojas, né? Como eu era lá do começo, pelo conhecimento que eu tinha e que eu Sim. tenho, eu tinha possibilidade de fazer isso. No momento que eu começo, estava maravilhoso, né? Hoje, o ramo, eu brinco, eu digo que o ramo se prostituiu, né? Porque hoje todo mundo quer montar uma loja de celular. Toda esquina tem uma. No raio da minha loja, lá em torno de 500 metros, você contar em direções diferentes, você encontra em torno de 14, 15, 16 lojas. Está sempre abrindo, fechando, tem uns caras que não conseguem ficar no ramo. A gente que já tem raiz, já tem clientela formada há muitos anos, a gente consegue passar período de crise, né? Mas essa galera que é aventureira, ele não É, fica muito tempo no ramo, que é um ramo hoje que já está muito batido, né? A tecnologia ela nunca vai parar, ela vai só evoluir, sempre você tem evoluindo. que se atualizando. Mas o ponto que eu ia falar, a questão de pessoas, né? Em algum momento eu precisei ter funcionários. E o que me desestimulou em crescer foi eu administrar pessoas. Dava voto de confiança, de credibilidade, mas eu me sentia incompetente em administrar o que eu tinha, porque eu me dividia entre a minha farda e o negócio. Eu não podia abrir mão, minha profissão mesmo sempre foi polícia, né? O comércio era o meu complemento de salário. Em algum momento eu pensei em sair da PM e ficar só no meu comércio, mas o amor pela farda pesou mais, né? A profissão que eu escolhi para mim. E o que que acontece? Eu tive muita dor de cabeça de ser roubado mesmo. Eu começo a ficar na mão dos outros e eu cheguei a Justamente. quebrar em 2015 para 2016. Quebrei. Eu tive que fechar meus comércios. Eu tinha uma loja no Shopping Mercadão e tinha outra no bairro, ali no Parque Santa Rosa. Fechei as duas. E eu tive que engolir calado, porque se eu fizesse alguma coisa, eu teria um prejuízo muito maior. Com Entendeu? E certeza. eu trinquei os dentes, deixei o tempo passar, a maré baixar e eu voltar a funcionar. Hoje eu tenho só um comércio que eu não tenho muita obrigação de estar lá, meus clientes sabem os dias que eu estou lá, me procuram e dá tudo certo. Melhor ainda. Mas você tem que, voltando ao que a gente estava falando, a gente tem que aprender a ganhar e a perder. É, com Na situação, certeza. você foi inteligente porque você não partiu Não, para o confronto e evitou um mal maior. Poderia você tomar um prejuízo muito maior no final, né? E voltando para as corridas de rua. sim. Corridas de rua. Você hoje é maratonista aos 58 anos. 58 anos de idade. Me conta aí como é essa experiência. 58 anos de idade, normalmente o cara está cheio de dor, cheio de problema de joelho arrebentado, alguma coisa do tipo, dor na coluna. Via de regra, é assim. E o Herben Alves hoje, cheio de saúde, sendo maratonista aos 58 anos. Me fala o segredo. Pronto. Em 2011, eu bebi da água de corrida. Eu falo para os meus alunos que se você beber da água da corrida, já era, não para mais. Então, em 2011 eu comecei e corrida de 5, 10 quilômetros, 5 e 10. Aí comecei com a corrida de 21 quilômetros e esse ano surgiu, né, a oportunidade de fazer a maratona. A preparação não é fácil para a maratona. Eu fui fazer uma corrida de 30 quilômetros como experiência, né, fazer um teste já para a maratona. Quebrei, eu não consegui ir para canto nenhum no 24º quilômetro. Daí eu tive que montar toda Uma nova uma nova estratégia estratégia de recuperação. de recuperação, hidratação, suplementação para poder fazer a maratona. Em que consiste a preparação para uma corrida dessa de grande porte? O que que você tem que fazer? Qual o passo a passo para você estar apto a participar de uma corrida dessa e ter êxito? Finalizar a corrida. Porque o primeiro prêmio que o corredor de maratona ganha é ele concluir a corrida. É, Não é isso? eu parto do princípio seguinte, que para você ser um maratonista, você tem que engatinhar, você tem que caminhar, você tem que fazer o trote, depois você tem que correr. Ou seja, tem que ter persistência nos treinos. Não adianta, vamos fazer a maratona que vai acontecer agora em novembro. Você é uma pessoa destreinada, não dá certo. Você tem que ter um histórico de corrida, no mínimo 2 anos, para você se preparar para uma maratona. Que um ciclo de mais ou menos 4 a 6 meses para você fazer uma maratona bem. Eu fiz para 4 horas e 50 minutos. Algumas pessoas dizem assim, foi muito tempo correndo. Não, foi 4 horas e 50 minutos que eu fiz. Muito tempo, realmente. É, E onde foi essa corrida, essa maratona que você fez? a largada foi aqui na Praia de Iracema, aí nós fomos seguindo aqui na Dioguinho, caça e pesca,
Fomos até próximo ali ao Beach Park, até o Beach Park Um ali. pedaço de chão muito bom, Chegamos viu? lá, retornamos e fechamos na Praia de Iracema novamente. É chão. É E muito o tempo. psicológico, para você trabalhar o psicológico, quando eu imaginava, pegar essa Dioguinho todinho, pegar a 010, depois ir até próximo ao Beach Park e voltar. Eu imaginava a volta, como é que eu vou fazer? Mas você vai administrando e graças a Deus deu para me E, fazer. e a sua preparação? O que foi que você fez exatamente para estar apto para essa corrida? De forma física, de forma suplementar? O que foi exatamente que você fez para estar apto a correr uma maratona tão longa como essa? Como eu já vinha dos 21, né? Eu já tinha É uma ideia. considerado maratona a partir de que quilometragem? Maratona são 42 quilômetros, 195 O metros. mínimo, É a maratona. maratona tem que ser. Tem que ser É um 42, padrão. é padrão. Mas, 42, mas 195 isso é só aqui metros. para o Brasil ou é a nível Não, é mundial? mundial, 42 km. 195 metros. Existe um porquê para essa medida? Tem a história de um mensageiro, né, de um rei, que ele se deslocou por 42 quilômetros por 95 para entregar uma mensagem. Aí essa história Ah, dos mensageiros. pronto. Então justifica. Tem uma justificativa, né? Na nossa época lá no Cefap, tinha uns irmãos que eram corredores e nas maratonas, quando tinha, eles eram, normalmente era o destaque. Eles, Ainda eles nem são, sequer corriam, eles participavam da organização, né? ainda Normalmente. são, Ainda ainda são? Tem são. contato com eles? Erivan e Alinaldo Exatamente. O são. Elinaldo fez o curso comigo em 2016. Ele era da minha turma de CHO. Eles participam, sempre a gente se encontra nas corridas, ele participou até da corrida que eu realizei agora no dia Eles têm 28. uma idade muito parecida com a sua, né? Eles são um pouco mais antigos, Mais né? antiga. Na faixa de 60 anos eles têm. Mas correm igual um menino. E você tem, assim, o número de corridas que você já participou, mais ou menos uma base de quantas corridas, Eu acho que de dois, competições você já acho que participou? 2011 para cá eu já tenho mais de 100. Tenho muito mais de 100. Fui para duas São Silvestres e fiz a Tem maratona. alguma que você correu dentro da sua categoria por classificação ou sempre foi só por hobby mesmo para Não, correr e eu, terminar a corrida? eu fui lá no Maranhão, teve uma corrida lá no quartel, 6º Batalhão, e eu fui o segundo na minha faixa etária. Segundo? Segundo na Que minha faixa maravilha. etária. Quantos quilômetros? Foram 10 quilômetros. E o tempo? O tempo eu fiz para 55 minutos, os 10 quilômetros. Eu fui o segundo Muito, na minha faixa etária. muito bom, muito bom. Aí tá lá o troféu lá do 6º Batalhão, lá do Maranhão. Que maravilha, rapaz. A minha última experiência com corrida, né? Chama maratona, mas, ó, como você mesmo falou, já muda a nomenclatura, né? É, A é. do BPRE, não sei se você já correu. Ali é corrida de rua. Ali é uma Pronto, corrida, é uma né? É corrida, a corrida, pronto. porque ali tem 5 e 10 quilômetros. Já É, corri. eu tenho um problema na minha perna direita, de uma ocorrência que eu tive a troca de tiro com um bandido em um assalto, e eu fui alvejado em cima da artéria femoral e teve lesão nervosa também. Então, essa lesão nervosa, meu período, né, de recuperação, eu recuperei a artéria femoral, foi reconstituída, com cirurgia e tal, mas a lesão nervosa eu sofri muito tempo com ela, tive dormência na perna por muito tempo também, na lateral da perna, e a recuperação foi lenta, passou o joelho, passou a inchar e tal, então é uma história longa esse meu joelho, até hoje eu tenho problema nele. Mas com o tempo eu fui recuperando, fazendo fisioterapia, fortalecendo, né, a Certo. musculatura, e eu voltei a correr, jogar bola, emagreci também, né? E voltei a jogar bola e estava tudo bem. Eu jogava com um tensor para proteger. Em 2017, eu terminei, no final de 2016, o curso de habilitação de oficiais, eu fui classificado no BPRE. Aí, quando foi no setembro, veio aquela maratona do BPRE. Eles chamam maratona, né? A corrida, como você Corrida chama. maratona. Corrida do PPRE. Isso, a corrida do BPRE. Corrida. E eu não ia participar. Eu tenho ciência de que eu não tinha condições de Condições. participar. Mas o comandante, eu não vou dizer o nome dele aqui na Certo. época, muito meu amigo, muito gente boa. Teles, tu se inscreveu na corrida? Eu disse, não, senhor, eu tenho um problema de joelho. Que nada, rapaz, eu sei que você joga bola e tal. Bora, bora ali comigo. Levou na sala, coloca o Teles aí para correr 2 km. Aí eu, bichão, né? Não, se é para correr 2, coloca 5.
Eu vou lhe dizer o resultado. Arrebentei o joelho esquerdo. Comecei a sentir fortes dores no final da corrida. Aí passei mais de uma semana sem jogar bola, parei. Aí na primeira que eu fui jogar correndo ao redor do campo, o joelho, trac, o menisco. O resultado, uma cirurgia, uma recuperação muito longa e até hoje ele é pior do que o outro da perna que eu levei. Então, tenho os dois joelhos ferrados. Corrida, futebol, nem pensar. Eu gosto muito de futebol. E ali, você lembra o QCG? O Né? QCG O tinha um campo do campo do QCG. QCG. Eu já cheguei a machucar esse joelho direito lá jogando Pronto, bola. saudoso Coronel Ezequiel, né? A Sim. gente, a gente tinha os rastros ali no final do expediente. E ali eu era goleiro do QCG. E ali eu também lesionei o joelho. Foi por isso que eu comecei a me afastar, fiz uma cirurgia do joelho. Mas a sua cirurgia foi o quê? Ligamento? Não, foi menisco. Menisco. A minha de menisco não deu certo. Pois é, a minha deu certo. Aí eu peguei, não dá mais para futebol, não dá. Aí Eu, passei, a ingressei na minha eu resolvi não mexer mais porque assim, melhorou um pouco minha qualidade de vida, porque na época que eu fui operado, sentia muitas dores, eu pisava no chão e aquela dor lá no cérebro, assim, aquela dor fina, né? E eu fiz a cirurgia, deu aquela melhorada e eu me conformei. Então hoje eu faço uma musculaçãozinha de leve. Agora que eu voltei, na verdade eu estava totalmente sedentário. Esse período agora eu voltei para musculação, mas é bem de leve para não machucar. Mas tá tudo bem. futebol deixa muito Mas sequela. a gente está chegando na reta final do podcast Fala Comandante. Eu tenho que falar aqui do primeiro encontro dos veteranos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, lá no Clube da Astra, no dia 13 de setembro. Vou colocar aqui, ó. Clube da Astra, dia 13 de setembro, encontro dos veteranos da PM e do BM. Tá aí, está registrado para todos ficarem cientes. E nós estamos chegando à reta final do podcast Fala Comandante. Esse bate-papo maravilhoso que a gente teve aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, você como educador físico, conselho que você dá para uma vida saudável aos 58 anos, como você tem. Eu digo que Pode falar para essa câmera aqui. nunca é tarde para você começar. Agora procure respeitar o seu corpo, procure um profissional de educação física que vai lhe orientar, porque principalmente a corrida as pessoas dizem assim, para correr basta botar um tênis e correr, e não é tão simples assim. Então, sai da zona de conforto, vamos fazer e cuidar da saúde, cuidar da máquina. No mais, ele agradecer pela sua disponibilidade de vir até nosso estúdio gravar o podcast com a gente aqui. As portas estão abertas. Eu acho que tem muito que a gente conversar, mas o tempo, infelizmente, o tempo é curto. E outra oportunidade, a gente vai continuar esse bate-papo aqui, que eu tenho certeza que o nosso público gostou de assistir é, o nosso bate-papo aqui e as informações relevantes que você trouxe para a gente. A você que esteve com a gente até agora aí na TV Metrópolis, eu quero agradecer neste sabadão aí. Que você tenha um ótimo final de semana. E a você que nos acompanha pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e acionar o sininho. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. Para vocês, a minha continência.